Você já sentiu que deu tudo de si, enfrentou todas as batalhas e, mesmo assim, foi deixada de lado por quem mais amava? Esta é a história de uma mulher que dedicou a vida inteira para criar a filha com amor, força e sacrifício, mas que no fim encontrou o maior abandono: a ingratidão. Uma jornada emocionante, repleta de desafios, dores e uma coragem silenciosa que resistiu a todas as tempestades. Prepare-se para conhecer essa trajetória que fala de perdas, mas principalmente de superação e esperança, porque mesmo nos momentos mais difíceis, a vida pode nos surpreender com a chance de recomeçar. Naquele dia, quando minha filha me virou as costas e entrou no carro sem olhar para trás, um vazio imenso se abriu dentro de mim. Eu estava ali, sentada naquela sala branca do asilo, onde o silêncio parecia pesar mais que as paredes frias e as luzes apagadas. Foram mais de 40 anos dedicando minha vida para ela, enfrentando tudo sozinha, me entregando de corpo e alma, e agora era desprezada como um objeto velho e esquecido. A sensação de abandono e ingratidão doeu mais do que qualquer ferida física. Aquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão cruel, destruiu em segundos o que eu vivi, esperando até o último momento: o amor de uma filha. Minha história começa muito antes daquele dia. Cresci numa casa modesta de uma pequena cidade do interior do Brasil, onde as dificuldades eram companheiras constantes. Filha caçula de uma família grande, aprendi desde cedo a enfrentar a vida com esforço e coragem. Minha mãe, mulher forte e sofrida, trabalhava feito uma fada incansável, costurando roupas, vendendo quitutes na feira, tudo para que nunca faltasse comida na mesa. Eu fazia o que podia para ajudar. Limpava a casa dos vizinhos, cuidava dos irmãos mais novos e, mesmo assim, a escola foi um sonho distante, pois precisávamos do meu trabalho para sobreviver. A adolescência me trouxe o encontro com o homem com quem, anos mais tarde, casaria. Foi um amor simples, marcado por juras de fidelidade em noites estreladas, em cima do barranco que dava para o rio, onde passávamos horas conversando. Nosso casamento aconteceu cedo, mesmo com pouca roupa e quase nenhum dinheiro, mas com uma esperança imensa de que juntos poderíamos construir um futuro melhor. Logo nasceu minha filha, um momento de alegria azulada, com lágrimas silenciosas de gratidão e medo misturados no meu peito. O começo da maternidade foi um misto de encantamento e exaustão. Acordava antes do sol nascer para preparar o café, cuidar da casa, trabalhar na roça e ainda amamentar minha filha com mãos trêmulas, mas firmes no amor que só uma mãe pode dar. Mesmo com dificuldades, nunca permiti que ela sentisse fome ou frio. Cada passo dela era uma vitória para mim, uma pequena luz de esperança em meio à luta diária. Muitos obstáculos se apresentaram pelo caminho. O marido, abalado pelas dificuldades da vida rural e pela falta de oportunidades, começou a se afastar, mergulhando no silêncio das suas frustrações. Eu ficava sozinha, sobrecarregada, movida pela força de uma mãe que não podia parar. Enfrentei doenças, noites de vigília, crises financeiras, sempre colocando minha filha e seu bem-estar acima do meu próprio cansaço. Os primeiros anos da minha filha foram um misto de felicidade e desafios que só uma mãe sozinha conhece. Lembro de cada manhã acordando antes do sol despertar para preparar aquele café simples, mas feito com todo o amor que cabia no meu coração cansado. Observava ela dormir, tão pequena, com as mãozinhas apertadas e o rosto delicado, cheia de sonhos que eu só podia imaginar. Eu queria que sua vida fosse diferente da minha, que não sentisse o peso da pobreza e da dificuldade desde cedo. Mas a realidade nos cercava. Morávamos numa estreita casinha de tijolos, com o chão de terra batida e janelas sem vidro, onde o vento entrava e fazia dançar cortinas velhas. O trabalho nunca faltava. Eu fazia costura, lavava roupas de vizinhos e muitas vezes fazia milagre para que aquele pouco dinheiro chegasse até o fim do mês. Ao mesmo tempo, eu me dedicava a ensinar minha filha a ler e a escrever com as poucas letras que eu mesma sabia. Queria que ela tivesse uma infância diferente, que pudesse sonhar grande. Com o passar dos anos, a menina deixou de ser tão pequena e começou a expressar sua vontade, seus desejos.
A adolescência chegou como uma tempestade silenciosa, cheia de mudanças e conflitos. Eu via nela a vontade de se libertar daquele mundo limitado, mas também o medo e a insegurança que cresciam como sombras em seus olhos. Tentei ser mãe e amiga, firme nas regras, mas sempre amorosa, mesmo quando ela me desafiava, me inibia e, por vezes, me magoava. Os anos da escola foram difíceis. Ela enfrentou olhares diferentes, piadas cruéis daquelas que só as meninas sabem fazer quando alguém é visto como diferente. Em casa, os desafios continuavam. O pai, cada vez mais distante, mergulhado em sua própria tristeza, quase não aparecia. Eu buscava forças para ser tudo ao mesmo tempo: professora, cozinheira, enfermeira, conselheira. Muitas vezes o cansaço me derrubava, mas não podia parar. Minha filha era minha prioridade, meu combustível para continuar. Ela começou a ter sonhos e planos que eu não conseguia acompanhar. Queria estudar na cidade grande, trabalhar, viajar, ter uma vida que eu nunca tive. E eu a incentivava, me orgulhava de cada passo seu, mesmo que sentisse um vazio quando ela se afastava para viver aquele mundo desconhecido para mim. Ao mesmo tempo, a comunicação entre nós foi ficando mais difícil. Palavras deixavam de ser ditas. Sentimentos se acumulavam silenciosos entre a distância que crescia. Olho para trás e consigo ver a linha tênue entre amor e abandono, entre cuidado e desatenção, entre produção e esquecimento. Quantas mães como eu vivem essa verdade amarga, dando tudo de si, sonhando com o melhor, e depois recebendo em troca o silêncio, a ausência, a rejeição? A fase adulta da minha filha foi um turbilhão silencioso, um caminho que se distanciava cada vez mais do que eu imaginara quando a trouxe ao mundo. Aos poucos, as ligações ficaram menos frequentes, as mensagens mais curtas, os encontros quase desapareceram. Eu sentia que, por trás de cada palavra não dita, existia uma conexão que se desfazia, um afastamento doloroso que me consumia por dentro. Ela entrou na universidade na cidade grande, um sonho prometido e comemorado em lágrimas. Eu me lembro das noites em que eu chorava sozinha, preocupada com sua segurança, seu futuro. Trabalhava dobrado para pagar o transporte, o material, as roupas. Tudo era sacrifício. Até o ar que eu respirava carregava a esperança de que aquele investimento valeria a pena, que ao seu lado eu encontraria reconhecimento e amor. Mas a realidade foi cruel. Com o passar do tempo, percebi que ela encontrava outras prioridades, amigos, compromissos, um mundo que eu não conhecia e que a absorvia por completo. Quando eu ligava, às vezes demorava horas para responder. Em outras vezes, eu ouvia apenas o silêncio do outro lado da linha. As visitas para casa se tornaram raras, e quando aconteciam, o clima era tenso, cheio de palavras não ditas e olhares furtivos. Nos momentos em que tentava puxar uma conversa mais profunda, sentia seu desconforto, aquela vontade de se afastar. Meu coração doía, mas as palavras de amor ficaram presas na garganta, porque não queria sufocar, nem forçar um relacionamento que já estava desmoronando. No fundo, existia uma culpa silenciosa que me acompanhava. Teria eu falhado em algo? Teria meu cansaço e minha dureza deixado marcas que ela queria apagar? A dúvida era constante, um nevoeiro que às vezes me paralisava, mas que precisava ser enfrentado. E então vieram os sinais mais claros do abandono. Ela, que um dia foi o meu pequeno sol, começou a evitar encontros, a justificar ausências com desculpas que eu sabia que não eram verdadeiras. A ingratidão se manifestou nas pequenas atitudes, no desdém pelas minhas necessidades e na falta de empatia. Quando recebi a notícia de que ela havia decidido me colocar num asilo, senti o mundo ruir aos meus pés. Foi como se eu tivesse me tornado invisível, um fardo descartável. Muitas vezes me perguntei se todas as noites de luta e privações valeram a pena, se o amor real e incondicional de mãe se tornou insignificante diante da própria realidade. O dia a dia no asilo foi um choque tão grande e contundente quanto a decisão que me trouxe ali. A rotina fria,
Os rostos desconhecidos e as paredes brancas que pareciam absorver qualquer calor humano fizeram meu coração sangrar silenciosamente. Vestida com roupas que não eram minhas, quando me olhava no espelho de poucos centímetros, reconhecia uma mulher que se sentia presa não apenas no corpo, mas na alma. A sensação de humilhação era constante. Aqueles que ali trabalhavam, apesar das boas intenções, não conseguiam provar um carinho que substituísse o de uma filha, o toque de quem amamos. Sentia falta dos detalhes do meu lar, o café feito com paciência, os sons familiares, os cheiros que acolhem a memória. Tudo parecia distante agora, como se eu tivesse sido arrancada da minha vida para viver uma existência contida e diminuída. Nesses momentos de solidão, recordava a infância da minha filha. Seus primeiros passos, as risadas na varanda, as confidências trocadas sob as estrelas. Eu me perguntava quais momentos a fizeram esquecer de tudo isso, como o amor se transformou em abandono e silêncio. Mas não era apenas o abandono externo que me doía. A humilhação mais profunda vinha do sentimento de invisibilidade, de não ser mais vista como pessoa inteira e digna, mas como um peso para os outros. Os olhares que evitavam contato, as palavras ditas em tom apressado e os gestos que transmitiam pressa e descaso deixavam marcas indeléveis. Mesmo assim, dentro daquele silêncio quase ensurdecedor, buscava me agarrar a pequenas fagulhas de esperança. Um sorriso compartilhado com outra senhora, um presente de uma vaga amizade, as memórias guardadas com carinho na neurodoce caixa do meu coração. Recordava que, apesar das circunstâncias, ainda podia escolher como enfrentar aquela fase. Refletia sobre quantas mulheres, assim como eu, vivem o drama de ser esquecidas quando mais precisam. Quantas batalhas invisíveis são travadas por aquelas que deram tudo e, no final, são tratadas como peso? Essa pergunta martelava a alma, alimentando uma revolta silenciosa que, apesar da dor, me fazia buscar forças para olhar adiante. Se o corpo podia ter sido colocado naquele lugar, a mente e a alma ainda pertenciam a mim, e ninguém jamais poderia tirar isso. Guardava essa certeza como um escudo, uma promessa para mim mesma de que minha dignidade, ainda que ameaçada, jamais seria completamente arrancada. No meio daquela rotina gris e estruturada do asilo, comecei a perceber que podia escolher como viver cada dia, mesmo dentro da limitação imposta pelo abandono. Embora as paredes brancas e as vozes apressadas continuassem presentes, decidi que não deixaria o desespero me consumir. Aprendi que resistência é encontrar beleza onde parece não haver e que a vida pode florescer, mesmo em jardins imperfeitos. Comecei a me aproximar devagar de outras mulheres que, como eu, carregavam histórias de dor e rejeição, mas também muita força. Entre conversas miúdas e risadas tímidas, formamos uma pequena rede de apoio, uma família de sobreviventes que encontravam conforto em suas semelhanças. O simples ato de compartilhar as dores tornou-se um bálsamo para o coração pesado. Nas tardes silenciosas, comecei a escrever cartas, histórias guardadas na memória e no coração, destinadas a ninguém em particular, mas que serviam para organizar meus pensamentos, expressar minhas angústias e celebrar as pequenas vitórias. Redescobrir o prazer da escrita foi como abrir uma janela para um mundo onde ainda tinha voz. As pequenas alegrias tornaram-se o combustível para minhas manhãs. Um chá quente preparado com cuidado, o sol que entrava pela janela, as visitas de voluntários que traziam músicas antigas e histórias de outros tempos. Cada detalhe me lembrava que, mesmo separada fisicamente, minha essência permanecia viva, pulsando, pronta para renascer. Encontrei também forças dentro de mim para defender minha autonomia. Com delicadeza, mas com firmeza, comecei a impor meus limites, aprendendo a dizer não sem medo, a recusar atendimentos que me envergonhavam, a pedir mais respeito mesmo sendo idosa e desamparada. Foi um processo lento, mas indispensável para reacender a chama da dignidade esquecida.
Minhas reflexões diárias me levavam a pensar em todas as mulheres que vivem a mesma situação, sentem a ingratidão de quem um dia amaram e criaram, enfrentam o abandono com coragem silenciosa e lutam para existir num mundo que insiste em esquecê-las. Essa constatação aumentava minha força, pois me fazia sentir parte de uma luta maior, uma revolução silenciosa que floresce nas sombras. Apesar de tudo, mesmo nos dias mais difíceis, havia uma semente de esperança. E essa semente se transformava em coragem para continuar acreditando que, por mais tortuoso que seja o caminho, sempre existe um futuro possível, onde a dignidade e o amor próprio possam novamente florescer. O inverno se aproximava, e com ele, a paisagem cinzenta parecia refletir meus pensamentos e sentimentos mais profundos. Mas naquele momento, algo dentro de mim começou a despertar com uma força que eu nem sabia que tinha. A decisão de não ser mais vítima das circunstâncias, de não permitir que o abandono definisse meu destino, transformou-se numa chama viva e inabalável. Vestida com um casaco velho, surrado, mas aquecedor, me permiti sentir a revolta, a tristeza, mas acima de tudo, a esperança que germinava mesmo em meio ao frio. Percebi que o abandono da minha filha, tão doloroso quanto foi, não tinha o poder de apagar quem eu sou. Decidi que aquele não seria meu final, que eu ainda podia me reinventar e escrever novos capítulos da minha história, mesmo que estivesse longe da família que um dia criei. Essas reflexões foram acompanhadas de ações concretas. Comecei a participar das atividades do asilo com mais frequência. Aprendi a me comunicar com os outros moradores, desenvolvi hobbies que havia abandonado e até ensinei outras mulheres a escrever as suas histórias, criando um pequeno círculo de empoderamento e suporte mútuo. Essa virada não veio rápido nem fácil. Foi um processo cheio de dúvidas e recaídas, mas com uma convicção crescente de que mereço respeito, amor e felicidade. Até então, minha vida havia sido dedicada a cuidar das necessidades dos outros. E agora, pela primeira vez, cuidava de mim mesma com o mesmo amor e dedicação. Refleti muito sobre quantas mulheres vivem histórias parecidas com a minha. Entregam tudo, abrem mão de si mesmas para depois sentirem o vazio da ingratidão e do abandono. É uma realidade dolorosa, mas que não pode apagar a força e a dignidade dessas mulheres que resistem e se reinventam. Decidi que, apesar do passado, minha vida ainda teria significado, que meus dias poderiam ser preenchidos por alegria, afeto e propósito, e que essa escolha era meu maior ato de coragem e amor próprio. Com a chegada da primavera, meu coração parecia florir junto com as árvores e as flores que enchiam o jardim do asilo. A mulher que eu via no espelho era outra. Não porque tivesse mudado sua aparência, mas porque seu olhar agora refletia uma força e uma luz renovadas. Vestida com um vestido leve e colorido, comecei finalmente a sentir a liberdade de ser eu mesma, sem as amarras do passado que tanto me aprisionaram. Comecei a construir uma nova rede de amizades, mulheres que compartilham histórias semelhantes às minhas, que entenderam minhas dores e celebraram minhas pequenas vitórias. Juntas, formamos uma espécie de irmandade, onde o apoio mútuo se traduzia em força, conforto e motivação para continuar. Essas conexões me fizeram perceber que, mesmo nas fases mais sombrias da vida, podemos encontrar calor humano e sentido. Voltei a fazer coisas que antes dera como impossíveis. Escrever poesia, participar das reuniões do clube de leitura, até aprender a usar o celular para conversar com outros moradores e com pessoas queridas que, embora distantes, faziam parte da minha vida. Cada pequena conquista era uma vitória celebrada e uma prova de que nunca é tarde para recomeçar. Minha rotina diária passou a incluir momentos preciosos dedicados ao autocuidado, não mais como obrigação, mas como ato de amor próprio. Acordar para sentir o sol no rosto durante a caminhada matinal, preparar minha refeição favorita com calma e compartilhar conversas cheias de risadas e emoção com minhas novas amigas. Mais do que isso, aprendi a ouvir minha própria voz, respeitar meus limites e aceitar minhas fragilidades com gentileza. Percebi que minha história tem valor,
que minha vida ainda pode ser preenchida por significado, alegria e amor, mesmo depois das perdas e das decepções. Essa fase foi realmente um renascimento. Deixei para trás os grilhões do abandono e da dor e me entreguei a um futuro que eu mesma estava construindo, com coragem e esperança. O sol da manhã atravessa a janela e aquece minha pele, marcada pelos anos e pelas experiências que me moldaram. Sento-me em silêncio, sentindo a brisa suave tocar meu rosto e pensando em tudo que vivi. O abandono, a dor da ingratidão, as noites solitárias, tudo se transformou numa história de coragem, renovação e amor próprio. Minha vida é como um jardim que floresceu em meio às pedras. Cada lágrima regou a força que brotou, cada desafio foi adubo para minha alma. Encarei a humilhação e o silêncio, e mesmo assim encontrei motivos para sorrir, lutar e me amar acima de tudo. Para todas as mulheres que carregam suas histórias silenciosas, que entregam amor e enfrentam o abandono, deixo esta mensagem. A dignidade está dentro de nós, implacável e verdadeira. Somos guerreiras eternas, capazes de transformar o que parecia fim em um novo começo. Nunca é tarde para se reencontrar, para florescer mesmo depois das tempestades. Que esta história inspire cada mulher a acreditar na própria força e a nunca desistir da felicidade. A vida nos dá avisos, mas também entrega a chance de recomeçar. Cabe a nós aceitar este presente e trilhar um caminho de luz e paz. A história que vivi é marcada por dores profundas e silêncios que ecoaram alto na minha alma. Foram anos de luta, de entrega total, e mesmo assim, o abandono veio como uma faca inesperada, rasgando não só meu corpo, mas meu coração de mãe. A ingratidão da filha, que eu criei com tanto amor e sacrifício, foi o golpe mais cruel que a vida poderia desferir. Mas mesmo diante dessa traição, encontrei dentro de mim uma força inabalável. Uma força que me fez levantar, olhar para o espelho e dizer: ainda sou dona da minha história. A dor não me quebrou, ela me transformou. A invisibilidade a que fui relegada acabou por revelar uma mulher inteira, capaz de se reinventar e de resgatar a dignidade perdida. Essa história não é só minha. É a voz de tantas mulheres que, como eu, enfrentam o abandono, a solidão e a humilhação com coragem silenciosa. Se você se reconhece em cada palavra, saiba que não está sozinha. Ainda há luz no fim do túnel e você tem a força para encontrá-la. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para ouvir mais relatos de superação inspiradores. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com quem precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Juntas somos mais fortes e a nossa voz jamais será silenciada.